começar. Eu trago. Vamos então começar a reunião. Eh, Como sempre, recordo que quem quiser intervir se inscreve através daquele separador que diz onde é que é, reações, não é? Levantar a mão. Pronto, já cá estou eu com a mão levantada, não quer dizer que eu agora queira falar. E, e vamos começar. Então, Francisco, o que é que tu dizes? Queres dizer alguma coisa ou queres escutar? Não estás sem som. Eu ia talvez aproveitar a última parte da gravação que tu enviaste, em que o Michel Renaud nos colocou algumas questões. E tu tiveste o cuidado de pedir ao Michel Renaud para hoje tomar nota dessas mesmas questões e talvez podia ser esse um pontapé de saída para a nossa Exatamente, conversa de hoje, exatamente. uma vez que o Michel já se tinha adiantado e tinha posto algumas questões. Não sei se o Michel quer voltar a colocá-las, porque eu penso que as pessoas que estão hoje na reunião que já tinham estado na reunião anterior e, por conseguinte, certamente tiveram a oportunidade de ouvir a gravação e rever as questões que o Michel. Mas talvez fosse bom que o Michel... Formulá-las de novo. Exatamente, Michel, exatamente. ainda se recorda das questões? Sim, isto é, tinha anotado isso que estava no livro Então faça favor. há 2 minutos e agora não vejo o papel. Mas, enfim, era à volta da questão da criação, uma nova teologia da criação. O que é que nós entendemos agora, eu diria, filosoficamente e teologicamente, por criação? Por um lado, a criação é considerada como habitualmente, o que não é, penso, que não é só um começo. E para mim, tinha dito que gostaria que se refletisse hoje também, não só exclusivamente, sobre a ideia do começo. Mas o começo significa muitas coisas. Temos o começo de uma aula, o começo de uma gravação, o começo de uma vida, o começo de uma época, o começo do mundo, o começo da humanidade. E quando chegamos ao começo da criação do nosso universo, não sabemos, eu diria, o que havia antes da criação do universo. Vamos dizer, não sabemos, mas não havia o tempo. Só o tempo faz parte do nosso universo criado. Então, o começo significa entrar no tempo, mas entrar no tempo também é um erro, porque não sabemos como se passa do não-tempo para o tempo. Então, muitas vezes, para nós, o pressuposto que temos na cabeça é que a criação é o começo do universo. Mas podemos ver a criação como de muitos outros modos. A criação é o nosso ponto inicial de cada pessoa, o ponto inicial de cada pessoa. E na bioética não há acordo sobre a ideia de verdadeiro começo da nossa pessoa. Há o começo
inicial das duas células que se unem, mas como é que somos criados? O que significa ser criado? Tenho um livro que comecei a ler depois que comprei, mas isso é um livro muito difícil de filosofia, porque o autor escreve belas ideias, mas de modo difícil, e para ele a criação deve ser pensada com a ideia do dom. Mas isso supõe a consciência que temos do dom. Então, eu deixo no ar esta ideia. Tomás de Aquino vai dizer que somos criados, sim, mas a criação é contínua. Não é como o pontapé na bola do futebol, e nós encaramos espontaneamente, e graças, talvez, nós mais idosos, graças à catequese que recebemos há muitos anos, a criação principalmente como o ponto inicial da nossa existência. Mas, do ponto de vista da filosofia de Tomás de Aquino, estamos sempre a sermos criados. A criação é contínua. Não posso dizer que sou criado, que fui criado mais no momento inicial do meu tempo do que agora. A criação acompanha-nos e para a fé cristã continua depois da morte. Então, para mim, estão a ver, falei criação, ideia do começo, o começo de que coisa, e depois, pessoalmente, gostaria que se falasse de alma, porque a alma é criada por Deus, o corpo vem da nossa humanidade, dos nossos pais. Então, como pensar hoje a alma? Já tinha evocado isso no texto, no último texto que fiz, mas seria para mim interessante ouvir o que cada um de nós não, ouvir como cada um de nós pensa o ser da alma, o que é a alma. São duas coisas diferentes. Vamos falar da criação e também da alma, mas não estão diretamente ligadas, não é? Quer dizer, estão ligadas, mas são dois assuntos que o Michel está a Sim, colocar, não é verdade? para mim a criação, bem, como quando não existia, não estava criado, não me importava com a criação. De outros termos, a criação para cada um de nós é o momento inicial da sua existência, de que ouvimos falar pelos pais, porque não temos É. consciência Então, de... digamos, vamos passar a palavra ao Francisco, perguntar-lhe se sobre esta dúvida do Michel, estas dúvidas do Michel, tu tens alguma posição atendendo ao trabalho que fizeste de apresentação da última reunião. Contas lá alguma. António, tenho, embora tenha que reconhecer desde já que são questões complexas. E, por outro lado, eu penso que, embora seja legítimo e faz parte da própria condição humana, que se tente colocar cada vez mais questões para tentar compreender melhor o que se passa no mundo e, concretamente, em termos do que se passa ou daquilo que podemos perspectivar em termos da criação. Mas há que reconhecer o seguinte: o conhecimento humano é muito limitado. E, portanto, nós não podemos ter a pretensão de ter respostas para tudo. É legítimo e faz parte da condição humana que se ponham questões e que se tentem aprofundar e que se tentem, no fundo, criar respostas
de acordo com aquilo que a ciência nos vai ensinando, e, de forma humilde, cuidado, porque há uma ciência que é demasiado arrogante. E, portanto, nós temos que, nestes diálogos, reconhecer que eles devem ser feitos de forma humilde, de forma limitada, face à nossa condição. Eu, em relação à questão colocada no começo pelo Michel Renaud, eu estive a fazer uma pesquisa na Wikipédia e há um livro que eu não sei até que ponto é que nos ajuda a dar respostas sobre o começo e sobre a criação, mas há um livro que saiu o ano passado e que foi considerado em França um best-seller, no fundo com mais de 250 mil cópias vendidas. O livro é Deus, ponto, ciência, ponto, as provas. De quem é o O autor? alvorecer de uma nova revolução. São dois engenheiros, um teólogo, engenheiro teólogo, que é o Michel Bolloré e Olivier Bonassi. Portanto, este livro foi best-seller em França o ano passado. E é muito curioso que, no resumo que eu pude ver, porque eu não li o livro não existe ainda em português, mas foi feita uma síntese e eu tirei algumas frases que me parecem importantes. Uma delas é que o estado atual da ciência não refuta a existência de Deus. E que, a propósito deste livro, no prefácio, aparece um prefácio de um prémio Nobel da Física de 1978, que escreve no prefácio do livro o seguinte, passo a citar: um ser superior pode estar na origem do universo, embora essa tese geral não me pareça ser uma explicação suficiente, aceito sua coerência. Desculpa, repete que eu não vi. Suficiente? Eu vou novamente dizer. Portanto, este Prémio Nobel da Física, que foi Prémio Nobel em 1978, escreve no prefácio do livro o seguinte: um ser superior pode estar na origem do universo. Muito bem. Embora essa tese geral não me pareça ser uma explicação suficiente, aceito sua coerência. E os autores do livro dizem o seguinte, chegam à seguinte conclusão: a verdadeira causa da origem do universo e da vida só pode ser obra de um ser superior. Bem, e de facto isto aqui entra nas imensas dúvidas legítimas e que eu considero importantíssimas e têm que andar de braço dado, quer com a ciência, quer com a razão teológica que é iluminada pela fé de cada pessoa, que nos pode ajudar a discernir sobre este tema. Eu, pessoalmente, acho que temos dados suficientes, aliás, a grande narrativa, ou a nova narrativa, aponta-nos para 13.800 milhões de anos, mas não se sabe o que é que existia antes. Ou seja, nessa altura não existia tempo, não existia espaço, a única coisa que existia era energia. E isso está comprovado. Mas não existia a matéria, não existia. Portanto, a única coisa que existia era a energia. E depois as quatro forças fundamentais, a força eletromagnética, a força forte, a força fraca e a força da gravidade. De qualquer forma, antes disso, nós não temos conhecimento. Eu, pessoalmente, só posso ser iluminado pela fé e dizer assim, eu acredito que haja um Deus Criador. Aliás, a mesma conclusão chegam estes dois engenheiros. Deixa-me interromper-te, Francisco, para te
colocar uma questão que vem já a propósito. Hum, Tu dizes que antes do Big Bang, não é? sim. A única coisa que havia era energia. Mas quando tu dizes que havia energia, já havia qualquer coisa. Essa energia não apareceu de geração espontânea. Pois, Essa energia tem que ter uma origem, ou pelo menos uma fonte, não é verdade? olha, António, mas isso são exatamente, entronca nas grandes dúvidas. Quer dizer, nós podemos ir às diferentes causas que deram origem a isso, mas chegamos a uma causa que é a causa das causas ou a causa primeira para a qual não temos resposta. Esta é a minha interpretação. Não temos resposta. E, por conseguinte, eu acho que, de facto, eu advogo também, dentro da minha humildade e das minhas limitações, que, de facto, tem que haver um ser superior. Tem que haver um ser superior que dê sentido. E, portanto, o ser humano não encontra respostas. Aliás, nós podemos fazer, sob o ponto de vista de história do conhecimento científico, podemos ver que ao longo da história, desde a física clássica, aparecendo, portanto, no início do século XX, a física quântica, que deu respostas, enfim, numa escala completamente diferente, deu resposta a muitas situações, mas hoje em dia estamos novamente confrontados com questões que nós não sabemos responder, como são os buracos negros, a energia negra, ninguém consegue ainda dar respostas a isso. Não há conhecimentos científicos que consigam dar respostas a isso. Muito bem. Portanto, o problema da criação, quanto a mim, é o ser humano é um ser limitado, não tem, é legítimo e deve continuar a fazer questões e pôr perguntas e a tentar encontrar respostas. Mas chega sempre a uma situação que há uma causa primeira que o ser humano não é capaz de explicar. Pronto. Olha, eu vou dar a palavra à Teresa, que está ali com a mão levantada, já está com a mão cansada. Teresa, diga de sua justiça. Quer dizer, eu até tenho medo de dizer o que vou dizer, porque, evidentemente, sou bastante ignorante na matéria, não tenho preparação nem Somos todos. teológica, nem filosófica, nem nada disso. Eu só tenho formação na área científica, de engenharia propriamente dita. Para mim, Deus é energia. Não digo que seja só energia, mas é energia. E é uma energia infinita. Pode dispensar um bocado dessa energia, ficando à mesma infinito, porque pode-se tirar uma quantidade do infinito e continuar a ser infinito o que lá fica, e gasta essa energia a formar o mundo. Porque energia e massa e matéria são transformáveis uma na outra. Teresa, a Teresa que é uma cientista. Não sou propriamente cientista também, não Não, exageremos. por amor de Deus, é muito mais do que eu. Tirou um curso de química, eh, Engenharia de, química. ai, de engenharia química, tal como o Francisco. Vocês estudaram muito mais essas coisas do que eu. E, portanto, eu, na sua qualidade de pessoa informada sobre ciência, sobre os variedíssimos aspectos da ciência, eu pergunto-lhe, acabou de falar em energia e acredita que Deus é energia. Muito bem. Acredito que não estou a dizer que é só energia, mas é energia. Não, está bom, claro. Agora pergunto-lhe, nos seus estudos, nos tratados que consultou quando estava a estudar o seu curso, alguma vez encontrou uma explicação para a existência da energia? Não tenho que encontrar, quer dizer, Deus existe desde sempre. Não, É sem Deus. assim. Agora não estou a falar de Deus. Estou a falar da física. A energia, da física e da química. A energia que um cientista encontra na sua área de estudo e de atuação, e da qual conhece as propriedades, os efeitos, o,
as variáveis, conhece os efeitos, mas não conhece as causas, não conhece a causa da energia. Eu pergunto, alguém se preocupa em saber o que é energia? O que é? Não é o que a energia faz, porque isso faz parte da ciência. Vocês, os cientistas, estudam a energia, basicamente. Quer dizer, os efeitos da energia, as várias formas como é que eu ia dizer, eh, consequências da existência de uma coisa que se chama energia e que é estudada nas mais variadas facetas. Mas, em si, a energia, essa realidade que vocês conhecem, o que é? Esta é a questão. Eu estou para esta questão, estou a ser um bocadinho advogado-diabo, não é? Estou a ser um bocadinho, digamos, assintoso. Eu sei que não há resposta para isto, mas gostava de perceber se os cientistas ou se as pessoas que trabalham nos campos da ciência, se alguma vez se colocaram esta questão. Afinal, esta energia que nós aqui estudamos, a magnética, a forte, a fraca, a gravidade, a atómica, taratata, a das partículas, o que é? Isto é uma realidade que nós conhecemos, mas o que é? De onde vem? Não é? Portanto, não está diretamente relacionado com o tema que estamos a tratar, mas está indiretamente relacionado. E já agora que eu estou a falar, aproveito para também dar alguma opinião. Relativamente à criação, nós podemos dividir a humanidade ao meio. Há os que acreditam que há um Criador e há os que não acreditam. Não há uma terceira via. Quem acredita que há um Criador sustenta essa crença naquilo que o Santo Tomás de Aquino dizia, a própria natureza é um livro que nos revela Deus. Nós, os crentes, porque isso para falar assim tem que se ter algum tipo de fé, nós os crentes olhamos para os fenómenos da natureza e achamos que não podem existir sem uma causa primeira. Há um Criador. Os que não acreditam que haja um Criador encontram variedíssimas explicações, mas quando se lhes pergunta como é que as coisas apareceram, como é que tudo isto começou, esbarram no Big Bang, mas não vão mais para trás, não conseguem ir mais longe do que o Big Bang. Mas o Big Bang o que é? Como é que foi provocado? Portanto, digamos que há estas duas grandes vertentes de, de observação, digamos assim, da humanidade, da criação. Se nós formos pelo lado daqueles que acreditam que há um Criador, aí todas estas, digamos, nuances, estas miudezas que nós estamos aqui preocupados em discutir, são mais ou menos, desculpem o termo, um bocadinho, digamos, rude, mas são mais ou menos pueris, porque nós não conseguimos realmente definir a causa primeira. Podemos intuí-la, mas não conseguimos aprofundar muito mais do que isso. Sobretudo se nós olharmos ou escutarmos algumas palavras da Bíblia, nomeadamente São Paulo, que diz que Cristo sempre existiu. Cristo, Criador, cria desde sempre. Deus cria em permanência, mas desde toda a eternidade. Ora, se Ele cria desde toda a eternidade, a criação não teve um começo. E aquilo que nós olhamos para o Big Bang e achamos que é o começo
da criação, digamos que é o começo do tempo que nós conhecemos, não é? Agora, haverá outros tempos ou haverá uma ausência de tempo que não nos permita localizar começos de coisa nenhuma? É uma interrogação. Ficamos sempre aí, não é? Deus cria em permanência. Muito bem, o Teilhard de Chardin afirma isso bastantes vezes. Quer dizer, e não é só ele. Tudo o que está a acontecer na, no mundo que nos rodeia, no universo, é uma criação em permanência, porque Deus está permanentemente a encarnar-se na sua criação. Quer dizer, Deus vai criando, o Teilhard de Chardin diz que Deus cria por união, Deus cria unindo aquilo que cria, vai se unindo cada vez mais e ele vai se envolvendo, encarnando na criação. Isto é, digamos, é a noção que Teilhard de Chardin tem do mistério encarnação-criação. Para ele não há diferença. Há uma encarnação desde todo sempre e com isso há uma criação desde sempre. Cristo é, digamos, o ser que representa a criação, Deus encarnado na sua criação, portanto, Cristo é a prefiguração da união de Deus com o ser criado. Porque Cristo é o homem, Cristo tem o lado divino, tem o lado humano, é, por excelência, o encontro dessas duas naturezas e, portanto, é aquele que dá no ponto mais elevado da realidade ontológica a união de Deus com o homem e com a criação. Na medida em que Deus se cria, se une à criação através de um ser espiritual, que é o homem. Só havendo um ser espiritual que possa compreender e captar e aceitar e receber a união de Deus, é que pode haver essa união. Deus não se vai unir com as pedras. Não é? Bom, havia mais coisas para dizer, mas eu não quero monopolizar. Michel, tem a mãozinha levantada. Michel? Sim, voilà. Olhe, é muito interessante esta ideia, mas como disse o Frederico, penso que não há resposta sobre o que havia antes, fisicamente, antes do nosso universo. Mas acho que o conceito de começo não é pensável sem a sua relação com o conceito de fim. Mas os começos, já desde o grego, o começo é temporal e não temporal. Quando o começo, a palavra princípio, há o princípio de criação e o princípio do ponto de vista dos princípios da matemática, dos princípios. Então, os princípios da matemática é mais a compreensão evolutiva da matemática. E, do mesmo modo, penso que temos que pensar o conceito de criação como princípio à luz do conceito de fim, não só temporal, mas principalmente de finalidade. Deste ponto de vista, acho que a teologia de alguns autores contemporâneos, já citei um, no qual penso, vê a vida de Cristo como um dinamismo, Teilhard de Chardin também, um dinamismo que faz com que a verdadeira
o verdadeiro momento em que Jesus é feito Filho de Deus não é no seu nascimento, mas é quando é ressuscitado por Deus. Aliás, todos os autores interpretam o princípio, o começo da Epístola aos Hebreus, dizendo que epístola que se lê na missa do dia de Natal, então que fala do princípio, então os autores dizem o princípio de que fala o início da epístola aos Hebreus, fala de ressurreição de Cristo. Noutros termos, nós, e principalmente os nossos antepassados, diziam: se Jesus é feito Filho de Deus, na ressurreição, devia já ser-lo antes. Mas hoje vê-se o dinamismo da evolução humana de Cristo, que se torna verdadeiro Filho de Deus pela ressurreição. E o que significa que a vida, houve um dinamismo evolutivo na nossa compreensão da divindade de Jesus. Ele está a tornar-se cada vez mais Filho de Deus e temos que interpretar toda a sua vida a partir da sua ressurreição. Claro que nessa altura nós, mesmo contemporâneos, dizemos: mas se é Filho de Deus pela ressurreição, já devia ser no início, quando nasceu. E parcialmente é verdade. Mas Teilhard de Chardin, ele próprio, tenta sempre mostrar o dinamismo evolutivo de toda a criação, e penso que temos que fazer isso a partir também da vida de Cristo. Por exemplo, Cristo, jovem de 4, 5 anos, era Filho de Deus no seu dinamismo, mas não como na etapa do batismo, que historicamente parece ter despoletado uma consciência em Jesus de sua proximidade com Deus, mas proximidade que precisou também do seu convívio com os apóstolos, etc., para se moldar, por assim dizer, até a paixão e a resposta de Deus na paixão. Noutros termos, acho que não se pode, teologicamente, partir do começo da criação do ponto de vista físico, mas quando a epístola aos Colossenses, que diz que tudo foi feito por Cristo, temos que pensar isso não do ponto de vista do começo temporal, mas temos que perceber que é o fim que explica o princípio. É a finalidade que explica o início. E porque dizer que Cristo estava presente desde a origem, bem, teologicamente diremos Cristo foi o momento terminal plenário da criação. E à luz deste momento terminal e plenário que temos que pensar o começo. É por isso que diria, não há compreensão do começo sem o seu fim, que é a sua finalidade. E a partir desta finalidade podemos dizer efetivamente que Cristo é o centro da criação. Oh, Michel, eu permito-me dar a palavra a mim próprio. Como é que isso se conjuga com o princípio do Evangelho de São João, que diz: no princípio era o Verbo era Deus e Deus era o Verbo? Quer dizer, aí ainda não houve paixão. Quando ele diz: no princípio era o Verbo era Deus e Deus era o Verbo,
eu penso que é uma afirmação teológica de um alcance e de uma amplitude enorme, com a qual nós escutamos que Deus está no princípio, como está em tudo e sempre, e se o verbo era Deus e Deus era o verbo que é o Filho de Deus, também está no princípio desde sempre, não é? Portanto, eu não vejo muito como é que se pode balizar um começo ou um fim em Cristo, olhando para esta categoria teológica que nos propõe o São João, de que o Verbo é Deus e Deus, já sabemos, não precisamos de especular, Deus é infinito, não teve princípio nem fim, não é? Portanto, o Verbo também não teve princípio nem fim. E provavelmente, na opinião de muito boa gente, a, a aparição de Cristo entre nós, portanto, de Jesus entre nós, é uma manifestação no tempo de qualquer coisa que não tem princípio nem fim. Portanto, a manifestação, a epifania de Jesus Cristo é um momento de revelação de um mistério infinito. Quer dizer, Deus faz-se presente naquele homem que aparece entre nós, que nos transmite uma noção de eternidade, de um plano de Deus com a humanidade que tem que ver com essa eternidade, embora nós sejamos limitados no tempo, mas o nosso começo, como o Michel há bocado dizia, também o nosso começo não é talvez o momento em que os nossos pais nos concebem. O nosso começo também já vem de longe, está a caminho há muito tempo, não é? Nós somos, nós somos pó das estrelas, nós estamos cá já há muito tempo, mesmo antes de sermos gente. Claro que isto tem os seus limites, mas podemos também pensar um bocadinho por aí. Há bocado o Michel punha a questão da alma. Como sabe, também há teólogos que não consideram que a alma seja uma criação específica de Deus. Deus não faz uma alma para cada pessoa. Quer dizer, nem tem um depósito de almas para ir dando almas à medida que os pais vão concebendo filhos. Então, o próprio Teilhard de Chardin diz: o homem faz a sua alma. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que nós, pela nossa inserção numa comunidade e na apreensão da existência de um ser que nos cria e que nos acompanha e que nos inspira e à qual nós podemos ou não aderir, não é? Mas na medida em que aderimos a esse ser, vamos fazendo a nossa alma. Nós somos pessoa que vai construindo a sua alma. Evidentemente que a nossa alma está relacionada com o espírito e o espírito está relacionado com Deus. O espírito que nós temos em nós é um espírito que vem de Deus. Mas a alma, no sentido de aperfeiçoamento do nosso ser, e de manifestação do nosso ser, somos nós que a fazemos. Essa alma somos nós que a fazemos. Bom, mas já estou a falar outra vez demais, agora tenho que dar a palavra ao Frederico, que está ali com a mão levantada. E Teresa, E a Teresa a seguir. Que eu tenho isto aqui em ordem, eu vejo-os por ordem. Rapidamente, Eu vejo quem é que é o primeiro. rapidamente, eu estou de acordo com tudo o que se disse, mas há aqui uma questão para mim, que é a maioria dos nossos conceitos religiosos vem de longa data, de não sei quantos séculos, e, portanto foram muito influenciadas pelo atraso, chamemos-lhe assim, de conhecimentos que têm evoluído muito nos últimos anos. Esta questão do princípio e do fim da criação, eu, em termos de análise matemática, dizia que temos o menos infinito e o mais infinito.
quer dizer, não, fora da função, quer dizer, não existe, há um menos infinito que a gente não se tem que preocupar com isso. Temos que nos preocupar com o problema, com a situação futura. E o futuro, também não há um fim da criação. É o mais infinito. Atenção, o planeta Terra poderá eventualmente desaparecer. Isso é outra questão, mas a criação no seu todo nunca não começou e nunca vai acabar. Quanto à questão que também agora foi falada do corpo e da alma, eu já há muitos anos que me seduz a imagem informática do hardware e do Deixámos de o software. ouvir. Em Deixámos de o francês, ouvir. o equipement e outro. Ouvi-lo. Eu estou a dizer que a alma e o corpo é o software e o hardware. Um não funciona sem o outro. Um não funciona em francês, le logiciel et l'équipement. Pois. E por isso, e já agora só para acabar, não, eu penso que não é herético dizer quando o mundo acabar não vamos todos para o céu em conjunto. Eu acho que a situação posterior à nossa morte vai acontecendo à medida que cada um vai morrendo. Portanto, desapareceu o António. Desaparecendo porque nós estamos muito preocupados com conceitos que não vale a pena nós ficarmos agarrados a eles. Não há princípio nem fim, as coisas vão evoluindo e nós nascemos, vivemos e morreremos num mundo e num universo em evolução. No fundo era isso que eu queria dizer, não é? Sim. Eu já ouvi. Teresa. Teresa, faz favor. Eu estava à espera que o António voltasse. Desculpa lá. Aquilo que o António e o Michel têm estado a dizer faz-me vertigem. Faz-me vertigem. Não, eu estou a dizer isto num sentido positivo, mas eu não tenho palavras para entrar nessa conversa. Mas penso que ponho a hipótese de que o ensino que nos fizeram na catequese de que existia o Pai e o Filho e que o Filho depois se transforma em Jesus, talvez não seja talvez seja uma coisa um bocadinho grosseira, uma maneira grosseira de contar a história. Ou seja, o Filho não sei se isto é completamente blasfemo, mas será que o Filho não é o destino da humanidade? O Filho é aquele ou é o destino da humanidade? Não sei se estou acho que o António está a perceber o que eu quero dizer. Eu Não sei. gostava de responder já. Pois eu agradeço que responda, sim. Então vou fazer isso. Eu considero isso nessa perspectiva. Eu não sou teólogo, apenas convivo com estas preocupações e procuro informar-me e ler e pensar, mas eu estou convencido de que a teologia esquematizou demais as coisas. Criou categorias, arrumou as coisas, diz isso. O Pai encarnou em Jesus Cristo é a natureza humana e a natureza divina, mas é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ponto final. Claro. Aqui, isto que eu vou dizer é que já é herético, mas eu não tenho medo do inferno e, portanto, também não tenho medo de ser herético. Eu não dou grande importância, e agora isto é uma opinião absolutamente pessoal e não pretendo com ela convencer ninguém, mas eu
acho que a Santíssima Trindade é uma construção teológica feita pelos teólogos cá embaixo nesta terra, porque não me parece que tenha havido uma revelação específica de Deus a dizer que eu sou trinitário, eu sou o Pai, tenho um Filho e há um Espírito Santo no meio de nós. Pronto, ok. Portanto, a noção de filho, para mim, torna-se muito relativa. E para mim, a figura de Jesus Cristo é um pouco aquilo que eu disse há pouco. Deus encarnando-se na sua criação, gera, isto aqui é o Teilhard, aqui posso-me apoiar no Teilhard, que não é considerado herético, gera o Cristo. Tanto assim que Teilhard fala de cristogênese. O que é a cristogênese? É a incorporação progressiva da humanidade em Deus através de Cristo. Cristo esse que é Deus encarnando-se na humanidade. Portanto, há aqui, digamos que, um modo contínuo. Deus encarnando-se na humanidade, encarnando-se na criação, especificamente na humanidade, que é a parte da criação capaz de captar Deus, portanto, Deus encarnando-se na humanidade, gera o Cristo. O que é o Cristo? É Deus encarnado na humanidade. E, portanto, onde é que sai agora aqui a figura de Jesus? Jesus, para mim, é a manifestação por excelência desta união de Deus com a humanidade. E por isso realmente podemos dizer que ele é divino. Porque nós também somos. Só que nós não somos divinos no mesmo grau em que ele o foi. Que, certamente, por ser um ser extraordinário e por ser um ser provavelmente mais próximo de Deus do que qualquer de nós, por razões que não sabemos, mas a união, a aproximação de Jesus a Deus foi infinitamente superior à que nós somos capazes. Porquê? Talvez porque Deus tenha realmente, como aparece, nas Escrituras, Deus ungiu aquele filho. Este é o meu filho muito amado. Portanto, há, digamos, uma escolha, eventualmente, bem, admito, Deus tem direito a fazer escolhas dentro da sua criação e pode transmitir a um ser humano muito mais da sua realidade do que transmitirá a outros, porque talvez esse ser humano seja aquele que, por excelência, é capaz de captar totalmente a riqueza de Deus, a presença de Deus. Não sei, quer dizer, mas isso também é secundário. O que interessa para mim, o que me interessa frisar, é que a figura de Jesus é a manifestação por excelência de Deus entre os homens. E, portanto, é por isso que nós aderimos à figura de Cristo, que nos deixou um ensinamento riquíssimo para a vida, que veio, quando dizemos que veio salvar a humanidade, ele veio manifestar à humanidade esta realidade de que Deus se encarna na humanidade, que Deus quer estar presente na humanidade e quer que essa presença seja rica, e por isso nós temos que ir pelo caminho da justiça e do bem, que é o único que dá essa riqueza. Pronto. E, portanto, é por isso que nós aderimos a Cristo, o veneramos, e como sabemos que não há morte, porque Cristo ressuscita, porquê? Porque está sempre vivo, como nós também estaremos sempre vivos. A nossa ressurreição, segundo muitas concepções atuais, até do próprio Papa Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, aborda essa perspectiva. Nós ressuscitamos no momento da nossa morte. A nossa morte é a nossa ressurreição. Nós ressuscitamos para a nova vida. Quer dizer, a vida, para além da vida biológica, é aquela que adquire uma dimensão já para fora da realidade biológica e, portanto, que pode incorporar-se inteiramente em Deus.
pronto, isso, não vou agora entrar muito por aí, também tem muita coisa que se lhe diga aí, mas, portanto, a nossa ressurreição é a hora da morte. Jesus Cristo também ressuscitou na hora da morte. E depois podemos discutir porque é que ele apareceu, como é que os apóstolos o apreenderam, etc. Tudo isso tem, se nós formos ver opiniões diversas, há muita gente que acha que houve da parte dos apóstolos uma percepção de presença de Cristo que nós também somos capazes, talvez, de conseguir tê-la, não sei, porque Cristo, como a tal figura por excelência, talvez a figura escolhida por Deus para fazer a manifestação suprema aos homens da terra, porque há homens sem ser na terra, isso estou convencido. Portanto, aos homens da terra foi Jesus Cristo, filho de Maria e de José, e nascido em Nazaré, e que marcou um ponto histórico para a humanidade. Pronto, ok. Portanto, voltando ao princípio daquilo que eu queria dizer, para mim, Jesus Cristo é realmente o Cristo, faz parte, é a ponta do iceberg do grande Cristo, que é Jesus, que é Deus encarnado na humanidade. E pronto, e com isto penso que respondi à minha maneira ao que disse a Teresa. Eu agradeço, que faz sentido para mim. Pronto. Agora o Michel também tem coisas para dizer, está na bicha, para seguir, e depois temos a Maria Luísa Boel. Olha, Depois temos o Frederico. Sim, Michel. o António falou do verbo. Tenho 3 grupos de observações. Verbum, do ponto de vista de gramática, é a união do sujeito e do atributo. Verbum, no Evangelho de São João, vem do estoicismo também, mas mais além, a quem é a palavra, significa palavra em gregos. Aliás, o grego do Evangelho fala do logos, e logos é primordialmente palavra. Noutros termos, as 2 grandes metáforas que se utilizou na teologia para falar de Deus é a palavra, que é o princípio do Evangelho de São João e que atravessa desde a criação até do Antigo Testamento até o fim. Em outros termos, os profetas, Deus manifestou-se como palavra. E a palavra que é uma palavra exterior. Se Deus vivesse só nele próprio, não haveria criação. A criação é, de certo modo, uma palavra para fora. A teologia distinguia, aliás, endiathetos e prophorikos, para dizer a palavra para fora, em grego, e a palavra de Deus dentro de si, que nunca conheceremos. A segunda grande metáfora foi a filiação. Mas a filiação fala de Deus a partir da experiência de Cristo. Cristo falou de sua relação com o Pai a partir do termo de Pai. Assim como Allah é o nome de Deus para o Islã, Yahvé para os judeus, para nós é Pai, paternidade. Noutros termos, as 2 grandes metáforas que permitem falar de Deus é a palavra, que permite perceber que a palavra de Deus atravessa os profetas, a história de Israel, São João Batista, que se chama voz no batismo, quando, pouco importa aqui o João Batista, que é voz de palavra que Jesus é. Portanto, o verbo, melhor, a palavra e o filho, filiação, então evocam a pessoa de Deus como pai e como dialogante. Isto é, dialogar é entrar em relação. O meu segundo
ponto principal é o seguinte, é que hoje a filosofia e a teologia têm que falar de relação. E é o que o António fez, falando da presença de Cristo na humanidade e no universo. Mas pensar a relação pessoal é isso que é a alma. Para mim, a alma, como disse muito bem António, não é algo criado para nós próprios, como uma caixinha pequenina dentro da grande caixa do nosso corpo. A alma é objetivação daquilo que é fundamentalmente uma relação. Para mim, a alma, notei isso no texto, no último texto que fiz, penso, a alma objetiva a relação criativa de Deus. Noutros termos, dizer Deus é criador e eu sou uma alma, porque a alma implica o corpo. E sou uma alma significa o meu ser está em relação a Deus. Desculpe interrompê-lo só para dizer uma coisa. Eu acho que, até na perspectiva do Padre Vasco, nós, em vez de estarmos a falar de alma e corpo, devíamos falar de pessoa. Com certeza. Mas a pessoa é a relação. Aí estou perfeitamente sintonizado consigo. Mas dizer pessoa pode ser pessoa humana sem relação com Deus. Alma, para mim, é a dimensão relacional com Deus do nosso ser pessoal. Mas é que eu acho que há sempre relação com Deus. Mesmo quando não se sinta, mesmo quando não se acredite nela. Esta é a minha convicção. Evidente, mas para um não crente, não vou dizer como Aristóteles, que ele tem uma alma. Para mim, a alma tornou-se, já deixou de ser um conceito filosófico, é um conceito teológico de relação com Deus. Noutros termos, dizer que Deus é criador de cada pessoa e dizer que tenho uma alma, devia dizer sou alma na medida em que sou corpo consciente e mesmo inconsciente quando se dorme ou quando se tem fraquezas mentais. Ou quando se desmaia. Eu poderia evocar isso, eu diria, se pensarmos toda a criação em termos de relação exterior a Deus, mas uma presença relacional de Deus no mundo criado, se pensássemos a alma como o polo criado da pessoa humana, nessa altura eu acho que poderíamos compreender muito melhor a relação da pessoa divina com a pessoa humana e da dimensão progressiva de revelação de Deus como palavra desde a criação e até esse momento culminante que é Cristo como palavra de Deus. Então, muito bem, agora dou a palavra à Maria Luísa Bolel. Maria Luísa? Não estamos a ouvi-la. Maria Luísa, não se ouve. Não se ouve. Não sei se as outras pessoas estão a ouvir a Maria Luísa, eu não ouvi. Não se ouve. Não se ouve, não. Maria Luísa, veja se consegue resolver esse assunto. Eu vou passar a palavra ao Frederico e depois dou-lhe a si. Frederico? Rapidamente, porque já é tarde. Há uma teóloga americana, Karen Armstrong, que tem um livro que é A História de Deus, History of God, em que, no fundo, ela diz que nós somos uma religião monoteísta e que a Santíssima Trindade é basicamente a definição dos atributos de Deus. Deus como Criador, chamamos-lhe Deus Pai, Deus como Redentor, Deus Filho,
E Deus, como vivificador, chamemos-lhe assim, animador, é o Deus Espírito Santo. E que essa evolução, isto vale o que vale, surge quando se passa do mundo hebraico, que era um mundo rigorosamente monoteísta, para o mundo grego, que era um mundo politeísta. E então, para se perceber, quando se começa, dividia-se essas três personagens, mas que no fundo continuava a haver apenas uma realidade de Deus. Portanto, nós somos monoteístas. Isto vale o que vale, já agora falando naquilo que disse, a encarnação, enfim, não vamos discutir a biologia, mas quer dizer, houve um homem chamado Jesus, Deus, Não está em dúvida. não sei se adotou, como é que fez isso, Pois. mas voltando à Santíssima Trindade, quando a gente fala com um judeu, e eu já falei, ele julga que nós somos politeístas, não somos monoteístas, mas é importante explicar esta distinção que na altura se achou importante fazer e veio até aos dias de hoje. E eu acho bem, era só isso. Está bem, obrigado, Frederico. Maria Luísa, já conseguiu resolver o seu problema? Não, não tem. Mas não tem o sinal encarnado, Pois não. não sei. Maria Luísa, agora já Agora já está. Já está? Já. Pronto. Se calhar tinha o som baixo. Não sei. Não, está no máximo. Agora estamos a ouvi-la. Conseguem ouvir-me? Eu Estamos. tinha aqui várias coisas, olha. E tudo quanto foi dito, eu não, em princípio não fui testar. Mas tudo quanto foi dito, eu concordo com muitas coisas. Há outras com que penso que precisam de alguma clarificação. E reparem, quando nós falamos de Pai e Filho em Deus, muitas vezes pensa-se que estamos a fazer uma analogia com a nossa vida humana. Porque nós, quando nascemos profundamente filhos, todos nós. Mesmo que sejamos logo abandonados. Ao nascer, nós somos filhos de alguém. E, portanto, isso prova que temos pais. Não? A filiação e a paternidade e maternidade são realidades profundas da vida humana. E muitas vezes pensa-se que nós projetamos isso em Deus e que achamos que em Deus também tem que ser assim. Mas é o contrário. O interessante é isso. Nós somos à imagem de Deus. E porque em Deus há paternidade e filiação, é que nós, seres humanos, fomos feitos com essa qualidade. Deus podia-nos ter feito a reproduzir-nos de outra forma, completamente diferente. Como calculam, não seria difícil, com certeza, termos criado com outra forma de reprodução, em que não houvesse paternidade, maternidade e filiação. Mas fez-nos assim. E fez-nos, portanto, de uma maneira que nós temos que dar a vida uns aos outros, nascemos todos de alguém e com a capacidade de dar a vida a alguém. E isto faz de nós sermos à imagem realmente de Deus. É uma das características profundas da nossa natureza humana, é esta característica de paternidade, maternidade, e fundem-se. Paternidade, maternidade, como está no livro dos Gênesis, criou-os homem e mulher. Esta distinção complementar, esta complementaridade entre homem e mulher, que agora se anda a querer acabar com ela, esbater, esforçar, a terminar, destruir a humanidade, é qualquer coisa, não sei qual é o barulho, mas é qualquer coisa que destrói terrivelmente a humanidade. É mais destrutiva da humanidade do que qualquer outra coisa que tenha surgido até agora. E é tremenda. Pá. E, portanto, esta maneira de falar de Deus, eu só queria vincar isto. Não é uma analogia que nós projetamos em Deus, é o contrário. Nós somos assim porque somos à imagem de Deus. Depois, o que foi debatido sobre alma e corpo, há séculos e séculos em que se fazia essa distinção e em que se distinguia alma, corpo, com muita base na filosofia grega, obviamente, mas há muito tempo que a teologia
deixou de fazer isso. E que, portanto, se fala do ser humano como um todo. O ser humano só pode ser assim, uma parte física e uma parte espiritual. Se chama corpo e se chama alma, isso agora pouco interessa. Interessa que tem que ter uma parte física que realmente nos torna visíveis uns aos outros e nos permite participar em muitas coisas, e uma parte espiritual que não são separáveis uma da outra. São inseparáveis, intrinsecamente ligadas para sempre. Né? E isso é uma realidade que a teologia já adquiriu há muito tempo. Pronto, haveria talvez muito mais coisas a dizer, mas eu fico por aqui. Acho que já. Obrigado, Maria Luísa. Acho que foi um bom esclarecimento, pontos nos is. Desculpe, só mais uma coisa. Houve aqui Sim. a indicação de que alguém disse, agora já não sei quem foi, que Deus se teria transformado em homem não transformou, coisa Porque eu nenhuma. não vi bem agora. Deus, Deus se teria transformado em homem. Deus não se transformou coisa nenhuma. A encarnação não é uma transformação. A encarnação é qualquer coisa acho que fui eu que extraordinária. disse isso, retiro imediatamente o que disse. Não Também sei. não penso que seja Mas, de correto. facto, não é uma transformação. Há realmente Há uma união, há uma uma união união. total. É um Uma união. encontro. É o maior É. encontro possível entre Deus e a humanidade. Reparem, Exatamente. recentemente num curso que estive a seguir, se dizia, em nenhuma religião existe nada que se pareça com isto. Um Deus que vem e que se faz absolutamente igual a nós. Há outras tentativas de aproximação em diversas religiões, mas nada que se pareça com aquilo que nós afirmamos como mistério da encarnação. Muito bem. E daí depois decorre aquilo que também já aqui foi falado, como sendo realmente o acumular de tudo, que é a ressurreição. Uhum. Pronto. Obrigado, Maria Luísa. Michel, Sim, não quero monopolizar demasiado, queria só acrescentar que a nossa linguagem teológica é sempre de natureza simbólica. Ora, só o símbolo tem o significante, como, por exemplo, a palavra é uma palavra para nós formulada pela nossa boca e que exprime o nosso pensamento. Mas quando falamos de palavra de Deus, o sentido inicial de palavra tem um significado diferente que não conseguimos exprimir corretamente senão a partir do significante que é de nossa vida. Do mesmo modo, os dois termos que a teologia utilizou para falar de Deus, eu repito, é palavra e filho, e filiação. Ser filho, conhecemos só os filhos humanos de um pai humano, ou de pais humanos. E quando se fala de Deus como pai, é preciso aplicar os três mecanismos que a teologia, desde muito tempo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino fez, afirmar, negar e afirmar de modo transcendente. Afirmar, devíamos dizer, a palavra de Deus, Deus fala-nos. 2, ele fala-nos de modo diferente do modo humano de falar. Em terceiro, ele fala de um modo supereminente que temos que comentar somente passando de algo de conhecido a fala, o nosso o Logos em Deus. Do mesmo modo, há só filhos de Deus, mas eu noto que o facto de do Deus cristão ser Pai como nome próprio implica também a passagem pelo simbolismo. Não há filho senão humano e um pai senão humano.
E dizer, segundo momento, temos que negar que Deus seja Pai como os humanos e afirmar de modo misterioso, mas necessário, que Deus é supremamente Pai, embora não saibamos exatamente dizer como Ele é. E queria dizer que toda a nossa linguagem teológica, mesmo de conceptualização de trindade divina, parte sempre de um dado de nossa linguagem que temos que negar para o afirmar como os grandes teólogos faziam. Aliás, é verdade que, já tinha dito isso no meu texto, se me lembro bem, é Tertuliano que no princípio do terceiro século inventou, por assim dizer, isto é, aplicou a Deus o conceito de trindade. O conceito de trindade não está no Evangelho. A gente Mas poderia... quem foi esse que introduziu esse conceito que o Michel disse, um nome? Quem é que introduziu? É Tertuliano, se me lembro. Ah, Tertuliano, ok, ok. Sim. Pois, ok. Pois é um pouco enigmático como é que se chegou a isso, embora evidentemente já se falasse nos Evangelhos e até nas epístolas em pai, filho, etc. Mas não me parece que isso fosse uma definição perentória e definitiva. Eram Posso, formas. António, posso comentar? É Estamos com pouco tempo, Michel, ainda tenho duas pessoas para falar. necessário falar de Trindade. Houve uma heresia no princípio da Igreja que foi uma interpretação modalista de Trindade. Modalista significa que Deus Pai é uma maneira de falar de Deus, Deus Filho é uma maneira de falar e o Espírito Santo também. São maneiras diferentes da atuação de um Deus único. E Eu sou muito monoteísta. sim, Não sei se com isto digo tudo, mas sou muito monoteísta, de facto. preciso evitar efetivamente um triteísmo. Os, Pois, os teólogos recentes, como Michel Corbin, dizem: cuidado, não podemos falar de um triteísmo da Trindade. e é por isso que Nesse, aparecem as orações ao Espírito Santo, por exemplo. Porque sim, é que mas se adorar ao Espírito Santo? Se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é Deus. Pronto. Michel, vou agora passar a palavra à Teresa. Obrigado. Teresa, Hum, eu gostava de perguntar ao Michel, que falou na palavra, no verbo, no logos, se a sabedoria que aparece nos Provérbios, capítulo 8º, há uma passagem que se fala da sabedoria que estava junto de Deus desde o princípio do mundo e que faz lembrar a passagem dos Colossenses, onde se diz que Cristo estava presente desde o princípio do mundo. E gostava de saber se esta sabedoria também se pode referir à palavra. Eu acho que no Antigo Testamento há vislumbres dessa realidade. E num dos casos é nos Provérbios sobre a sabedoria, a perícope chama-se sabedoria personificada. E, e pronto, é um texto muito bonito, eu tenho aqui, mas é em francês, mas diz: quando ele lançou os fundamentos da terra, eu estava ao pé dele e fazia as suas delícias e brincava junto dele todo o tempo sobre a superfície da terra. E faz lembrar muito a maneira como o São Paulo fala de Cristo nos Colossenses, que também estava desde o início, e é a sabedoria. tem totalmente razão. Aliás, insistiu-se muito na interpretação do Evangelho de São João sobre a junção de sabedoria com o Logos. Uhum. E sabedoria. E por quê? Porque o Logos tem uma tradição helenística do estoicismo, de primeira fase do estoicismo,
E a sabedoria que é mais do Antigo Testamento, um dos livros mais recentes do Antigo Testamento, permite corrigir o que o Logos teria de excessivamente grego. E tem totalmente razão de dizer que a sabedoria foi fundamental para perceber e evocar a divindade de Cristo. Aliás, a expressão filho do homem, paradoxalmente, segundo os exegetas, refere-se não tanto como fez o tradutor de Coimbra, já não me lembro como se chama, do Evangelho, que traduziu filho da humanidade. É exatamente o contrário. No livro de Daniel, se me lembro bem, o filho do homem exprime um filho em Deus. E há exegetas que dizem que uma das maiores expressões da divindade de Deus é precisamente filho do homem na sua história no Antigo Testamento e no profeta Daniel. Ok. Vou ver. Obrigada, Michel. Não se ouve. Não se ouve, António. Está a falar, mas não se ouve. Desculpem, estava sem som. Agora era eu desta vez. É que tive a tossir e tirei o som. Eu, antes de terminarmos, queria ainda referir aqui uma notazinha que tem que ver com o tema que tivemos a tratar, da criação, e é pensando no que o Teilhard nos diz sobre a forma como Deus cria. Claro que o Teilhard tem uns conceitos de criação um bocadinho, quer dizer, um bocadinho herméticos, quando ele tenta explicar a criação a partir do nada, que, enfim, é uma crença instalada na teologia da Igreja. Deus cria a partir do nada, mas depois o Teilhard avança uma ideia que me parece, evidentemente, estamos na zona do símbolo também, mas que é um símbolo que me parece muito expressivo, que é quando ele diz que Deus não faz as coisas, faz as coisas fazerem-se. E isto, com esta frase, fica definida a forma como o Teilhard concebe a maneira como Deus cria. Isto é, Deus é a força criadora em si, Deus não, não constrói nada especificamente, portanto, nunca se poderia fazer uma leitura a esta luz, uma leitura literal do Gênesis, portanto, seria interessante procurar no Gênesis também algum paralelismo com o processo como Deus efetivamente cria, que é Deus cria por evolução, portanto, as coisas vão-se fazendo e vão-se fazendo através daquilo que o Teilhard chama uma influência secreta. Isto é, há uma presença permanente de Deus à criação que não é interventora, é presença, mas não é interventora, é apenas uma inspiração, se assim quisermos. E é nessa linha que se pode dizer, ou se poderá dizer, à luz do pensamento do Teilhard de Chardin, que Deus não está a fazer as coisas, Deus faz as coisas fazerem-se. Isto é, confere ao mundo criado, confere como é que eu ia dizer, à criação que saiu do nada, uma
virtualidade, uma capacidade de se ir fazendo a si própria. A matéria vai se organizando. Porque é que a matéria se organiza desta maneira? Se complexifica, vai unindo, vai dando origem a categorias cada vez mais complexas e mais perfeitas, vai se diferenciando, etc, etc. Porquê? Porque há exatamente esta força criadora de fazer com que as coisas se façam. Portanto, será esta uma explicação para a criação, independentemente de tudo aquilo que aqui discutimos, do princípio, do fim, se houve realmente ou não um princípio, mas a verdade é que Deus, sendo uma força criadora eterna, então podemos dizer que esta criação de fazer as coisas fazerem-se também existirá desde sempre. Não sei. Tenho dito. Tenho dito e não sei se disse bem. Então, alguém tem algum comentário ainda a acrescentar? Sim, Michel. Posso, muito brevemente. Claro, claro, claro. O que o António acabou de dizer a partir de Teilhard é a resposta a uma das duas objeções mais fortes do ateísmo, do estilo Sartre e de muitos filósofos do princípio do século XX. Dizem, se Deus existe e se fez o homem, então Deus, que conhece tudo, já sabe o que o ser humano vai ser e vai fazer, e, portanto, a liberdade humana é uma ilusão. É por isso que Sartre diz: ou Deus sabe tudo e a liberdade é uma ilusão, ou Deus não existe e a liberdade humana é real. E precisamente o que disse o António, Deus cria dando ao ser humano fazer e fazer-se, exprime exatamente a resposta a esta objeção. Deus cria o ser humano livre e respeita a sua liberdade. E tinha um professor que dizia na universidade: Deus não sabe tudo, ele sabe tudo o que deve saber, mas se cria o ser humano livre, então vai ajudar o ser humano a fazer-se. É um pouco uma maneira diferente. E se Deus deixa uma certa distância entre si, esta distância significa que Deus, se conhecesse tudo, iria esmagar a liberdade humana. Então, isso que é o mistério de Deus, que ao fazer a liberdade humana, o Deus torna-se, por assim dizer, dependente do modo como o ser humano vai fazer crescer a realização da sua liberdade. Olha, a completar isso que o Michel diz, estou aqui a ler, estou aqui a ver no livro do Donadieu, no capítulo em que ele diz rumo a uma narrativa, a uma outra narrativa da criação. Ele diz a certa altura, sabemos da criação pela evolução o que é indeterminismo, autonomia e liberdade. Portanto, Deus cria, conferindo à sua criação uma qualidade de indeterminismo, de autonomia e de liberdade. E com isto, se Deus se torna dependente do que os homens vão fazer, é porque há uma sintonia qualquer entre Deus e o homem, não é? Quer dizer, não, nós não podemos surpreender Deus, acho eu, mas Deus dá-nos a liberdade de, até, de alguma maneira, de o criarmos. Quando o Teilhard fala de cristogênese e quando a Ilha Délio fala de Cristo em evolução,
e o Teilhard também fala da evolução de Deus, é porque há, digamos, uma interpenetração da criação com Deus e de Deus com a criação. E aqui vamos também encontrar novamente os conceitos de Santo Ireneu, etc., etc., de que Deus diviniza o homem e hominiza-se nesse processo, também Deus se hominiza, não é? Deus hominiza-se enquanto diviniza o homem. Portanto, se ao hominizar-se se conforma em sujeitar-se também ao que o homem é ou pode ser, é uma hipótese. Não é? Bom, muito obrigado a todos e a todas. E agora vamos ter a nossa próxima reunião. Ora, onde é que nós estamos? Vamos ter no dia 15 de fevereiro, com o padre Bruno Nobre, um jesuíta, nosso amigo que tem colaborado bastante com a associação e que nos vai falar de uma espiritualidade de encarnação. Este senhor, eu pedi-lhe para ele fazer esta lição, porque ele é um grande estudioso do mistério da encarnação, em Teilhard. E, portanto, acho que ele nos vai poder elucidar bastante sobre este assunto. Infelizmente eu não poderei estar porque estarei no estrangeiro. Uhum. Mas vê-o depois e depois na discussão intervém, não é? Mas também o Bruno Nobre é muito interessante. É muito bom. Então, muito obrigado mais uma vez e muito boa noite a todos e a todas. Boa noite. Noite. Boa noite. Eu agora vou tratar da gravação. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.